Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar a como consumir dados de uma API. A gente vai criar um aplicativo no React Native do zero e eu vou te mostrar como consumir dados de uma API, beleza? Então fica até o final do vídeo. Galera, eu criei um projeto bem simples utilizando o React Native CLI. Então, eu criei um projeto bem simples aqui, a gente só tem um Safe Area View, que é o nosso container principal. Eu estou utilizando a propriedade FlexZoom, o nosso container vai pegar todo o conteúdo da tela e aqui no meio tem um text com o texto Olá Mundo. Bem simples, já estou executando, tudo tranquilo aqui. A gente criou um componente baseado em classe, né? Basicamente é isso. Se você quiser, pausa o vídeo, né? Cria um projeto aí, eu criei um projeto chamado de filmes e você pode definir exatamente essa estrutura que eu defini aí. A gente vai criar uma lista, né? E a gente vai consumir os dados de uma API, a gente vai pegar dados de uma API e jogar nessa lista. Então a gente vai criar aqui uma lista de filmes, né? Na aula passada eu criei uma API do zero utilizando Node.js. Então se você não viu essa aula, assista essa aula primeiro e depois você assiste essa que a gente vai consumir os dados dessa API, beleza? Então vou deixar aqui o vídeo na descrição ou aqui no card mostrando como é que cria uma API do zero utilizando Node.js. Já nessa aula eu vou te mostrar como consumir esses dados. A gente criou uma API onde vai ter a foto, né, do filme, o nome do filme e o ID dele. Então a gente criou basicamente a listagem de filmes do Netflix, né? Bem resumida, só para a gente conseguir ilustrar nesse vídeo. Então vamos lá, o que a gente vai precisar fazer primeiro? Para a gente conseguir buscar esses dados da API, a gente vai precisar de um client HTTP. Então a gente vai instalar uma biblioteca no nosso projeto de filmes, que é o Axios. O que é esse Axios? O Axios ele é um cliente HTTP baseado em promises, ou seja, em promessa. Então, para a gente trabalhar com requisições HTTP, a gente precisa utilizar o Axios. Então, eu vou vir aqui no prompt de comando e a gente vai digitar aqui yarn add Axios. Vou pressionar um Enter e ele já vai começar a instalar a biblioteca. Feito isso, acabei de instalar. Agora o que a gente vai fazer? Dentro do nosso projeto de filmes aqui, do React Native, eu vou criar uma pastinha aqui, New Folder, chamada de SRC. Dentro de SRC eu vou criar mais uma pasta que eu vou chamar aqui de Services. E dentro de Services eu vou criar um arquivo JavaScript que eu vou chamar de api.js. É aqui dentro que a gente vai começar abrindo a conexão. Então aqui dentro de api.js, o que eu vou fazer? Eu vou importar o Axios. Então eu vou fazer assim, vou colocar aqui, import Axios, vou chamar de Axios from, e aqui eu vou puxar o Axios. Como a gente instalou a biblioteca, a gente já tem o Axios disponível aqui para a gente. Feito isso, eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de API. Essa API vai receber o nosso cliente HTTP Axios, ponto, e aqui a gente vai utilizar esse método create. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Aqui dentro a gente vai passar a base URL, que é a URL de base da nossa API. Então eu vou colocar aqui base URL, dois pontos, e dentro de aspas simples, eu vou passar a base da minha URL. Então eu vou colocar assim, http dois pontos, barra, e aqui eu vou colocar o IP da minha máquina, porque como eu estou testando, essa API ela não está publicada na internet ainda, então a gente não tem a URL dela ainda. A gente vai precisar fazer o teste na nossa máquina. Então para isso a gente precisa de um IP. Então eu preciso pegar o IP da minha máquina e colocar na frente dessa barra aqui. Então eu vou colocar o IP aqui na frente. Então eu vou colocar aqui o IP da máquina, da minha máquina, né? Dois pontos, 3000, e aí eu coloco a barra na frente, beleza? Basicamente é isso. Essa é a URL de base.
E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai exportar esse arquivo, então export default API, ponto e vírgula, agora eu já consigo importar em outra classe. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima, vou importar, vou chamar de API, from, vou passar o caminho dessa API, então ponto barra, aí eu vou colocar aqui ó, src barra services barra API. Legal. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa trabalhar nessas requisições HTTP. Então, a gente precisa criar os estados da nossa aplicação, certo? A gente vai criar uma lista e a gente vai receber esses dados da nossa API. A nossa lista vai receber esses dados da API, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um estado principal. Então, eu vou colocar aqui ó, o constructor, vou passar as props para dentro do construtor. E aí eu vou utilizar aqui o super passando as props e aqui eu vou utilizar o this.state igual a, e aqui eu vou criar um estado. Nesse caso, a gente vai receber uma lista de filmes. Então eu vou chamar aqui de filmes, dois pontos. Nesse caso, a gente vai colocar um array vazio, certo? A gente vai popular esse array baseado nos dados que estão vindo da API, do JSON, né, da estrutura de JSON. Então, o nosso array vai ficar vazio. Aqui embaixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um método que toda vez que eu abrir a minha aplicação, ele vai puxar esses dados da minha API. Então, toda vez que o aplicativo for montado, esses dados vão ser carregados na lista. Então, eu preciso utilizar o componente didMount do nosso componente baseado em classe, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, componente didMount, toda vez que o nosso aplicativo for montado, vai ser executada essa função, tudo que estiver dentro do componente didMount. E aí, eu preciso fazer o seguinte aqui, eu vou utilizar aqui uma const, né? Vou criar uma constante que eu vou chamar de response, que é a resposta do nosso back-end, que vai ser igual a API, então aqui eu vou pegar a API, ó, que a gente está importando, ponto, get, a gente vai utilizar o método get. E aí, eu vou abrir parênteses aqui, vou abrir aspas simples e aqui a gente vai passar a próxima parte da URL. Quem lembra da aula passada já sabe do que eu estou falando. Então, só para recapitular aqui, ó, a gente vai passar o barra filmes, né? A gente vai pegar a nossa rota de filmes, que é onde está a estrutura do JSON. E aí, o que a gente precisa fazer? Aqui é tudo assíncrono, certo? Então, esse método não pode ser buscado de forma manual. A gente precisa colocar um async aqui na frente. Ó. Então, async, né, que é uma requisição assíncrona. E aqui na frente a gente precisa colocar o await. Ou seja, a gente vai esperar um pouquinho, né? A gente vai esperar essa resposta do servidor. Então, a gente precisa colocar o await aqui. E aqui é uma requisição assíncrona, né? Legal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui, ó, o this.setState, a gente vai setar um novo estado para o nosso array de filmes. Então, vou colocar aqui, ó, parênteses e chaves. Eu vou passar a minha state de filmes, né, o nosso array. O nosso array vai receber a resposta que está vindo do servidor. Então, vou passar aqui o response, né? O nosso response está recebendo tudo que está dentro da API.get, né, que está na rota de filmes. Então, a nossa state, o nosso estado de filmes, o nosso array vai receber o nosso response, ponto, data, né? Todos os nossos dados. Agora, a gente precisa criar uma lista, né? Porque a gente precisa popular essa lista com esses dados. Então, o nosso método aqui já está tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui do React Native o componente flatList para a gente conseguir criar uma lista dinâmica. E aqui, ó, no Safe Area View, que é a minha view principal, eu vou tirar esse text, beleza? E eu vou importar o componente flatList aqui, ó. O nosso componente flatList, primeiro a gente precisa passar uma data. Ou seja, a gente precisa passar a própria lista em si. Então, a nossa flatList vai receber uma própria lista. Então, eu vou passar aqui o this.state, ó, state, ponto, e aí eu vou passar a minha state de filmes.
Então a minha flat list, o meu data está recebendo a minha lista de filmes. Agora eu vou utilizar o Key Extractor. O Key Extractor vai pegar o ID de cada filme. Para quem lembra, a gente colocou um ID para cada filme, né, na nossa estrutura de JSON. Então esse Key Extractor vai pegar esse ID. Então eu vou pegar aqui, ó, o item, cada item de lista. Vou passar aqui, ó, o item e aí eu vou recuperar o ID, certo? Como ele é string, eu não preciso converter ele para string, certo? Se ele fosse inteiro, eu ia converter para string. E agora eu vou passar mais uma propriedade, né? Mais um atributo, na verdade, que é o render item, que é para a gente conseguir renderizar a nossa lista. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a desconstrução do item, né, de lista, e aqui eu vou renderizar um JSX. Então nesse caso eu vou criar aqui um JSX de filme, que a gente não tem ainda. Então eu vou criar aqui, ó, dentro de SRC, uma nova pasta chamada de pages, né, de páginas, e dentro de pages eu vou criar aqui um arquivo chamado de... Na verdade eu não vou criar um arquivo, eu vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de filmes. Na verdade, eu vou colocar como filme só, e dentro de filme um arquivo chamado index.js. Nesse arquivo index.js eu vou fazer a importação do React, vou passar aqui o componente do React e vou importar a biblioteca aqui, ó, React. Vou importar o React Native, então vou colocar aqui, ó, from React Native, e aqui eu vou importar uma view, um text e uma imagem. Então vou colocar aqui uma image. Feito isso, eu vou criar um componente baseado em classe, então export default classe filme, vai estender de componente, né, componente que vem do React. Feito isso, eu vou utilizar o método render para renderizar a classe e eu vou utilizar o return, que ele vai retornar um conteúdo JSX. Então aqui eu vou ter uma view e por enquanto eu vou colocar só um text aqui, só para a gente conseguir criar isso daqui. Beleza. Dentro de app.js eu preciso importar esse meu arquivo de filme. Então eu vou vir aqui embaixo da API, eu vou importar o filme, from, vou passar o caminho, então ponto barra src barra pages barra filme. Como eu coloquei dentro de filme aqui, ó, index.js, eu não preciso buscar o arquivo, ele já reconhece. Então a gente já tem o filme aqui. Como esse componente está separado, eu preciso passar o item para o meu componente filme. Então eu vou utilizar aqui o data e o data vai receber o item de lista. Agora eu vou voltar aqui no meu index e agora eu vou começar a criar a minha lista. Então primeiro eu vou buscar o título, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, primeiro o que eu vou fazer? Vou colocar um fundo preto aqui. Então vou voltar aqui em app.js, eu vou criar aqui no container, no estilo do container, eu vou dar uma vírgula e vou colocar aqui um background color. Eu vou colocar uma cor preta, black. Beleza, então agora a gente tem um fundo preto. Vou voltar aqui no index. Eu vou colocar também aqui um style sheet para a gente criar os estilos. Então style sheet, vou criar aqui os estilos. Então const styles recebe stylesheet.create. Aqui eu vou ter o container principal, né? E aqui eu vou ter, por exemplo, o nome, né? O nome do filme, por exemplo. Então o nome do filme vai ter o texto branco. Então vou colocar aqui, ó, white. Eu vou colocar uma fonte size de 18 e um negrito. Então vou colocar aqui um font weight bold, né? Vou colocar negrito. Beleza.
Agora, o que eu preciso fazer? Nesse text aqui, eu vou puxar o nome da minha API. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Para tudo funcionar certinho, eu vou abrir mais uma aba do terminal aqui. Ó. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou dar aqui, ó, Command Shift P. No Windows é o Ctrl Shift P. Então, vou vir aqui, ó, Terminal Create. Vou abrir mais um terminal. Então, aqui, ó, o terminal 1 aqui está o nosso filme. O terminal 2 vai ficar o nosso servidor de back-end rodando. Então, vou dar aqui um CD, dois pontos. E aí eu vou abrir aquela pasta lá, que é o CD. Deixa eu voltar aqui. Ó, é o back-end, tá vendo? Então, vamos lá. Então, CD, back-end. Acessei o back-end e aí eu vou dar um yarn start para iniciar o servidor. Então, o servidor está rodando. Está vendo aqui? Ele está rodando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no text e vai renderizar esses textos. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu preciso recuperar o item, né, através de propriedades. Né? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou utilizar aqui o dis.props. Vou recuperar através de propriedades a minha data, ponto, e aí eu vou buscar o nome. E aí a gente vai fazer o seguinte, precisa passar o estilo para o texto aqui, ó, porque senão não vai aparecer nada, né? Então eu vou colocar aqui o estilo, ó, style, a gente vai passar o styles, ponto, nome, filme, que aí vai ter o texto branco, fonte de 18 e fonte weight bold, né? E aí, ó, a gente já conseguiu pegar todos esses títulos de cada filme que está vindo do lado da API. Ó. Grey's Anatomy, Vingadores Guerra Infinita, Black Summer, A Era do Gelo 4, The Witcher, O Mentalista e por aí vai. Então a gente já conseguiu cumprir essa primeira parte aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as imagens, porque a gente tem a foto de cada filme. Então a gente precisa de uma imagem. A gente renderizou o texto com o componente text. Agora a gente vai renderizar as imagens pegando da API utilizando o componente image do React Native. Então a gente vai descer aqui, ó, embaixo do text, a gente vai colocar uma image. Nessa image eu vou passar um source e aqui eu vou colocar chaves duas vezes e eu vou passar uma URI. Essa URI vai pegar o dis.props.data.foto. Nesse caso, não vai aparecer porque a gente precisa colocar uma largura e uma altura nessa imagem. Então vamos definir aqui um estilo para a imagem, que eu vou colocar aqui, né, foto do filme, né, ou capa filme. Vou colocar aqui, por exemplo, capa filme. Essa imagem eu vou ter mais ou menos uma largura width, né, a largura eu vou ter 120 de largura e a altura 180. Vou colocar aqui a altura high 150, melhor. Vou vir aqui na imagem, vou passar esse estilo, então style, styles, ponto, peraí, capa filme, beleza, ponto, capa filme. E já vai aparecer as capas dos filmes, tá vendo aqui? Ó, apareceu todas as capas. Grey's Anatomy, a capa dela, Vingadores, Black Summer, A Era do Gelo, The Witcher e O Mentalista. Então a gente já está conseguindo recuperar do nosso back-end. Agora a gente só vai estilizar isso daqui, deixar muito mais atraente para a gente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é centralizar todos esses textos aqui. Ó. Então aqui no nome do filme, eu vou justificar isso daqui para o centro. Então, vou utilizar aqui o Justify Content. Eu vou passar aqui para o Center. Não vai fazer efeito nenhum. Align Self. Vou passar o Center aqui. E aí ele vai ficar centralizado na tela aqui, do jeito que eu quero mesmo. Aqui eu também vou passar uma margem. Eu não quero que ele fique muito colado aqui no topo. Então, vou passar uma margem no topo. Então, margem top. Eu vou passar 30 dps, eu acho que é interessante. Então, 30 dps aqui. E a margem de baixo eu vou colocar 20.
Então, margem bottom, eu vou colocar 20 dps. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar nessa capa aqui também, eu vou centralizar essa capa do filme. Então, na capa do filme, eu vou utilizar aqui o Align Self Center. E aí eu já centralizo a minha capa. E eu também vou aumentar. Então, eu quero ter uma largura, eu vou colocar 200 e uma altura de 200 também, só para ver como é que fica. Ficou interessante, eu vou colocar aqui mais ou menos 250. Bacana. Já gostei, já ficou melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borda também, para deixar arredondada essas capas, para ficar mais legal. Então eu vou definir aqui um border radius, um arredondamento de 20 mais ou menos. E aí eu já vou ter um arredondamento de 20 aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais. Já ficou bem mais legal, né? Ó, a gente já consegue personalizar isso daqui. Também vou aumentar o título para uns 22. Tá vendo? Ficou bem interessante. Então já ficou bem interessante. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um clique nesses itens de lista, é bem simples. Eu posso vir aqui, ó, no componente do React Native, na biblioteca, e importar o componente Touchable, Touchable Opacity. E aí eu vou colocar o clique, na verdade não é aqui em App, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu me enganei aqui, é no Index, beleza? A gente vai vir aqui, ó, no React Native e importar o Touchable Opacity. E eu quero colocar, por exemplo, o clique na imagem. Quando eu clicar na imagem, eu quero que apareça alguma coisa. Sei lá, eu quero ir para outra tela. Nesse caso, eu quero só exibir o nome do filme, por exemplo. Então, vamos lá. Eu preciso encapsular o componente imagem, porque como é ele que vai ser clicado, eu vou encapsular o componente image em um Touchable Opacity, né, que é um componente clicável. Então, eu vou descer aqui, vou colocar o Touchable Opacity, vou fazer o fechamento. E eu vou passar essa imagem, vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar aqui dentro do Touchable Opacity. Tá vendo? E aqui no Touchable Opacity, já consigo clicar, tá vendo? Já está clicável. Então aqui eu vou definir, por exemplo, um atributo onPress, que é para me pegar o clique. E aqui eu vou passar uma função anônima. Eu vou passar aqui um alert, por exemplo. Um alerta. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, passar o dis.props.data.nome, por exemplo. E aí quando eu clicar no ícone da Grey's Anatomy, ele já vai aparecer o título dessa capa aqui, ó. Ó. Eu passei um alerta, uma função alert, que é essa função aqui que aparece essa caixa aqui, e através de propriedades eu recuperei lá da API o nome do filme, utilizando dis.props.data.nome. Quando eu clico em Grey's Anatomy, já aparece Grey's Anatomy. Se eu clicar aqui no filme Guerra Infinita, Vingadores Guerra Infinita. Se eu clicar aqui em Black Summer, Era do Gelo 4, The Witcher, O Mentalista e por aí vai. Eu quero pegar só o ID do filme. O ID ficaria aqui. E aí, quando eu clico aqui, vai aparecer o 1, né? ID número 1, ID número 2 e por aí vai. Então, eu fiz uma personalização bem simples aqui, tá, pessoal? A gente consumiu esses dados e você viu que ficou completa. A gente criou uma API e consumiu esses dados no nosso aplicativo utilizando o React Native. Gostou desse vídeo? Vou pedir de coração que você deixe o like. O like é importante para ajudar a ranquear esse vídeo e mostrar esse vídeo para outras pessoas que estão com dificuldade de consumir dados em aplicativos, de criar APIs. Então, deixa o seu like para fortalecer. Se você é novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana eu estou trazendo dicas valiosas no universo da programação.
beleza? Então aqui a gente fala de React Native, JavaScript, Java, Kotlin, a gente fala sobre várias linguagens relacionadas ao universo mobile. Então se você está afim de receber meus conteúdos, ative o sininho. Toda semana eu estou trazendo uma dica, criando algum aplicativo e por aí vai. Se vocês quiserem também se especializar em React Native, em Node.js, vou deixar o treinamento aqui na descrição do vídeo, o melhor treinamento do zero ao resultado, que é o Fábrica de Aplicativos. Sem dúvidas vocês vão economizar muito tempo da sua vida aí e partindo para o mercado de trabalho e ingressando nessa área maravilhosa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero vocês em um próximo vídeo, até a próxima!